Olá! Muito bem-vindas, deusas! Muito boa noite! Estamos hoje aqui em mais uma terça-feira de aulão. Hoje o tema vai ser muito gostoso. Acabei de avisar as mulheres lá no grupo do WhatsApp. Então, elas já estão chegando por aqui. Então, se você ainda não está lá no grupo do WhatsApp, lá na minha bio tem um link que você consegue estar entrando nesse grupo. E esse grupo, ele não é para mandar muitas coisas, não é para nada. Ele fica silenciado simplesmente para eu conseguir mandar esses avisos para você, tá bom? Então, é um grupo feito só para avisos. Avisos dos aulões, avisos quando tem o curso gratuito, que em breve teremos novamente. Então, quando tiver algumas ações aqui no perfil, eu vou estar te avisando por lá. Então, é muito interessante você entrar e também, de vez em quando, rolam algumas surpresinhas nesse grupo, tá bom? Então, se você ainda não tá lá no grupo de WhatsApp, o link tá na bio, é só clicar lá na bio e entrar no nosso grupo. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Hoje, só para dar os nossos recadinhos iniciais, toda terça-feira, então, eu faço esses aulões sobre cosmetologia natural, às 20 horas, sempre às 20 horas. Toda semana eu venho com um tema diferente para a gente estar aqui conversando e entendendo melhor sobre esses assuntos, aprofundando sobre esses assuntos, tá bom? Sobre a cosmetologia natural, sobre autocuidado, às vezes trago também autoconhecimento e tudo que tá ali ao redor do nosso autocuidado, tá bom? Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Amanda Bimbati, eu sou cosmetóloga e também sou tricologista. A cosmetologia é a fabricação dos cosméticos, né? O estudo da fabricação dos cosméticos. E a tricologia cosmética é o estudo da fabricação desses cosméticos específicos para o cabelo, tá bom? Eu já trabalho na área há 6 anos, mais ou menos, há mais de 6 anos. E é um imenso prazer para mim estar nessa área dos naturais, dos cosméticos naturais. E o meu intuito aqui é trazer essa conexão com a essência através da cosmetologia natural, tá bom? Bom, recadinhos dados, lembrando só que na semana passada a gente teve um aulão também, e nesse aulão a gente conversou sobre os padrões de beleza, então os atuais padrões de beleza versus o que é a beleza natural, o que a beleza natural traz pra gente. Além disso, a gente conversou bastante sobre a história que não é contada pra gente na escola, uma história que fica guardadinha lá atrás, que ninguém fala assim abertamente, de sociedades que eram matrifocais, que eram diferentes dessas sociedades que a gente vive hoje. E além disso, eu dei uma dica de como a gente pode se cuidar de forma mais leve. Então, se você não conseguiu assistir essa aula da semana passada, ela tá aqui no IGTV, tá bom? Eu deixei ela gravada aqui no IGTV. Então, não precisa se desesperar, vai lá no IGTV depois que a gente terminar essa aula e assiste essa aula da semana passada, que foi muito legal também. Tem um conteúdo bem interessante lá, principalmente para quem gosta de ouvir essas histórias reais. Então, semana passada a gente falou muito de história, tá? Bom, lembrando que o meu intuito aqui é de fazer um papo, uma conversa próxima. Eu gosto dessa proximidade e eu acho que a gente tá próxima aqui faz o conteúdo da aula ser muito mais rico, porque complementa muito as nossas visões. Então, se você tiver alguma dúvida
Se você tiver alguma vivência que você queira partilhar aqui junto com a gente, partilha, vamos conversar. E isso ajuda a gente a trazer, né, a fazer um conteúdo muito mais interessante, com mais vivências além da minha, né, da minha percepção, da minha vivência, tá? Pode mandar aqui a qualquer momento que eu vou estar respondendo aqui para vocês, que a gente vai estar conversando. Bom, o tema de hoje, hoje a gente vai falar sobre, primeiro, né, quais são os passos para iniciar tudo que você precisa para iniciar a sua produção dos cosméticos, para você fazer seus cosméticos. E nisso, dentro desse tema, eu trago 2 principais conceitos, antes da gente aprofundar em utensílios, em coisas que você precisa para você começar a fazer, colocar a mão na massa. Eu trago 2 principais conceitos que são meus, tá? Que eu criei no meu método de ensino lá no autocuidado natural, no curso do autocuidado natural. Eu não vi em nenhum lugar por aí, então é algo meu, algo próprio, que eu divido a cosmetologia natural em 2 principais frentes. A primeira frente eu chamo de cosmetologia natural ancestral e a segunda frente eu chamo de cosmetologia natural contemporânea. E aí eu vou explicar para vocês o que são essas 2 frentes, tá? O segundo tema, a gente vai aprofundar então nesses utensílios, o que eu tenho que ter de início, o que eu não tenho que ter, como que eu me viro ali nesses passos iniciais de início de produção. E no final da aula, o terceiro e último tema da nossa aula de hoje, a gente vai conversar como que a natureza pode ajudar a gente nesse processo de aprendizado, né? Nessa experimentação que a gente tá iniciando, que a gente está realizando, tá bom? Eu sugiro, né, se você tiver interesse em anotar tudo, se você é uma pessoa que só consegue memorizar anotando, que gosta de rever depois, pega um caderninho, uma caneta, anota, porque vai ter muita informação nessa aula. E aí, se você só consegue memorizar ali anotando, essa é a hora de pegar o caderninho e a caneta. Vou beber um gole de água. Aqui tá um calor imenso, gente. Aí tá calor desse jeito? Me contem aqui nos comentários aonde que vocês moram e se aí tá desse jeito. Porque aqui tá assim, ó, na última aula, o meu celular desligou, pra ter noção. De tanto calor, ele superaqueceu e desligou. Simples assim. Espero que hoje ocorra tudo bem, que não vai acontecer nada. A Sara aqui também tá quente. Sara tá, tipo assim, hiper abafado. Eu tô suando o dia inteiro e tá muito abafado mesmo, não tem vento. Tá complicado. Bom, vamos começar então. Primeiro, eu quero explicar pra vocês. Sara, eu moro na região serrana do Rio de Janeiro. Ai, que delícia morar na região serrana do Rio. Que lugar gostoso. Will, aqui em Botucatu está choveninho. Tá chovendo. Nossa, eu queria muito que desse uma chuvinha aqui também. Eu moro em Osasco, gente. Aqui não tá chovendo, mas eu queria muito. Fez uns barulhos assim, mas não choveu. Até agora nada. Calor. Bom, iniciando, então, esse conceito de cosmetologia natural ancestral e cosmetologia natural contemporânea. Mas o que é isso? Como que, né? Da onde surgiu tudo isso? Bom, eu separo essas 2 principais frentes, porque eu entendo que elas têm diferenças que são muito aplicadas, tá? São 2 frentes em que o meu olhar sobre elas é bem diferenciado mesmo. Eu entendo como se fossem 2 vertentes que caminham ali junto, né? Que elas estão ali dentro da cosmetologia natural, mas elas trazem conceitos ali iniciais, conceitos de base muito diferentes,
tá? A cosmetologia natural ancestral, que eu chamo, é essa cosmetologia que vem lá de trás, lá dos nossos avós, que ela aparece quando a gente conversa com alguma anciã, ela vem da dica da nossa tia, que às vezes vem e fala, usa aquela planta faz isso. Você já tentou usar babosa no cabelo? Quem aí tem alguém aí, ou amiga, ou da família, que dá essas dicas? Coloca aqui no chat pra mim. Que fala da babosa, que fala do chazinho, que indica alguma coisa caseira, né? Que a gente coloca ali como caseira, né? Porque é um conhecimento que ele é passado de boca em boca, ele não é um conhecimento que ele tem ali todo um arcabouço científico, um respaldo para daí ele acontecer e aí sim colocar no mercado. Não é isso. É um estudo muito mais empírico. O que isso significa? Que é na prática. São essas mulheres que vão lá, que pegam essas plantas, que testam nos próprios corpos, que veem que dá certo, que passam esse conhecimento para outras pessoas. E isso é um conhecimento propriamente dito? É um conhecimento muito forte, muito, muito, muito poderoso, muito, porque é um conhecimento prático. A Sara, minha mãe, cresci vendo ela fazendo receitinha caseira de beleza. Olha só, é alguém que traz as suas raízes e que está muito próximo, né, Sara? E é muito isso. Então, vem geralmente ali das mulheres da nossa família, ou de vizinhas, ou de amigas, ou de mães de amigas. Então, é um conhecimento que ele é tão poderoso que ele não consegue nem ali passar para o papel. Por quê? Porque ele é prático, porque ele é realizado, porque ele é feito o tempo todo ali e vai se atualizando, né? E vai passando de uma mulher para outra nessa oralidade, né? Então, esse é o conhecimento que eu chamo de cosmetologia natural ancestral, porque ela acontece de fato na prática. É nesse lugar em que a gente tem espaço para experimentar, que a gente tem espaço para errar sem nenhum julgamento, porque ali é um espaço de errar. É nessa cosmetologia que a gente consegue de fato entender o que o nosso corpo pede e como que a gente pode usar essas potências da natureza, que a natureza já deu aí pra gente presente, a nosso favor. E aí a gente começa a entender como é que esse nosso corpo faz parte dessa natureza, né? Então é algo que é muito prático e é uma vivência. Ele traz vivência pra gente, tá? O segundo tipo de cosmetologia natural, que eu chamo de cosmetologia natural contemporânea, é uma linha que segue muito mais na biotecnologia. O que é isso? O que acontece na minha visão nessa linha de cosmetologia natural? Ela acontece muito por uma demanda, porque existem pessoas que estão pedindo por determinados produtos e aí o que acontece lá em cima, dentro do nosso sistema econômico, é que tem empresas que fazem produtos para que as pessoas consumam, geralmente grandes empresas que conseguem estar ali na frente dos mercados, né? Porque tem potencial econômico para estar ali na frente, para estar dando a largada. Os outros, os menorzinhos, geralmente seguem. Por quê? Porque não tem esse aporte de estar investindo, de estar principalmente investindo em pesquisa,
em desenvolvimento de coisas novas, de extração, de toda essa parte biotecnológica, tá? E aí, quando surge essa demanda e essas empresas veem que esse público precisa ser suprido, né? Precisa ter o que eles estão pedindo, essas empresas vão atrás desses produtos. E isso acontece também na cosmetologia natural. E é por isso que a gente vê tanto princípio ativo, tanta matéria-prima com nomes já difíceis que estão surgindo por aí. Que antes, né, quando eu comecei no meu estudo lá da cosmetologia natural, há 6 anos atrás, isso não existia ainda. Por quê? Porque as pessoas não estavam solicitando isso, ainda era mato, ainda era devagar. Esse estudo, né, da cosmetologia ancestral, ele sempre foi forte, porque sempre teve ali ou a mãe, né, Sara, ou a mãe, ou a amiga, ou a vizinha, ou alguém que transmitiu isso pra gente. Mas esse outro tipo de cosmetologia, que é a contemporânea, ela ainda não existia de forma tão forte como ela existe hoje. Então, quando surgem pessoas que querem consumir esses produtos, as empresas investem em pesquisa e desenvolvimento e começam a produzir certos produtos. Então, aí surgem várias matérias-primas que eles pegam ali um ativo natural, desenvolvem esse ativo de certa forma que a gente consegue usar ele com uma aplicabilidade, com uma função, com um sensorial muito próximo do que as pessoas estão pedindo. E geralmente o que as pessoas estão pedindo é o que é algo parecido com o que elas já têm, só que não façam mal para o ambiente e para o corpo, certo? Mas que tenham o mesmo sensorial, que deixem o cabelo super brilhante e macio, igual o da Marina Rui Barbosa no comercial lá da Pantene, que traz tudo isso, que traz todos esses benefícios que a gente já está acostumada a ter, só que sendo natural. E aí essas empresas conseguem pegar essa fatia de mercado, atender essa fatia de mercado e ganhar um dinheirão com isso. Por isso que essas matérias-primas custam bem caro também, porque tem pesquisa em desenvolvimento, tem gasto, essas empresas gastam, ou seja, elas investem para que isso aconteça e depois disso elas querem ter o retorno delas. A Ana, hoje estão gourmet, usando até a cosmética natural. Gourmetizando, exatamente, Ana. Essa linha de cosmetologia natural, que é essa contemporânea, ela é mais gourmetizada. Por quê? Porque ela tem esses nomes mais difíceis, ela promete esses sensoriais, ela também promete que o cosmético tenha uma função muito parecida com o cosmético que tem a função do tradicional, né? Então, é muito próximo, eles tentam chegar muito próximo do que a gente já está acostumado. Por quê? Porque a gente está pedindo isso, porque a gente gosta disso. Muitas vezes, a gente passar para a cosmetologia natural ancestral, ela exige um pouco mais de paciência, porque na maior parte das vezes a gente não consegue esse sensorial. Por quê? Porque esse sensorial, ele não é vindo da própria natureza. Ele precisa ser modificado, ele precisa ser extraído, ele precisa ser formulado. E aí, essa outra linha, né, essa cosmetologia natural contemporânea, ela vem com esses avanços tecnológicos, porém, ela tira um tanto dessa característica de multifuncionalidade,
né, de biocompatibilidade, não que não tenha. A biocompatibilidade é como a nossa pele, né, absorve, como o nosso corpo reage a algo que também é natural, porque se a gente é natureza, esses compostos que também são da natureza, eles têm uma biocompatibilidade muito grande com os nossos corpos. Então é muito fácil a interação. E quando a gente isola esses componentes, por mais que esses componentes sejam naturais, eles não estão no mesmo formato que a natureza fez. Então, consequentemente, ali tem algumas características que já não são iguais à cosmetologia natural ancestral, tá bom? Então, o que eu trago aqui é que, tendo a gente entendido sobre essas duas frentes de atuação, a gente consegue entender um pouco mais em qual caminho que a gente quer seguir. E quando a gente começa a seguir um caminho que é mais simples, um caminho que é sim mais fácil, é um caminho que já foi muito mais percorrido, então ele é mais seguro, porque ele já teve muito mais ali gente indo e vindo, certo? Então ele traz inúmeros benefícios que a gente consegue sim ter através desses conhecimentos. E esses conhecimentos são uma potência enorme de autocuidado pra gente, tá? Então, é através desse conhecimento da cosmetologia natural ancestral que a gente consegue ter também essa visão de autoconhecimento, de autopercepção, de entendimento sobre o nosso corpo e de começar a trazer os benefícios que o nosso próprio corpo pede e não que a gente acredita, que acha que ele está precisando, né? E isso é super importante, tanto nessa parte de multifuncionalidade que a gente consegue usar e tudo mais, quanto na questão interna, na nossa questão de autoconhecimento e de autocuidado, tá? Então, através desse conhecimento, a gente consegue, sim, fazer inúmeras fórmulas, inúmeros produtos, e a gente consegue testar, a gente consegue experimentar. E nesse início, quando a gente começa ali a fazer, a querer, né, praticar, a querer entender como que ele é, como que o corpo reage, é super importante ter essa abertura de que a gente não precisa de nomes difíceis, de componentes que são exclusivos para uma única função, e a gente entender que não ser igual o que a gente tinha antes pode sim ser bom, tá? Pode sim ser muito bom. E que as coisas não precisam ser complicadas e caras para que elas deem resultado, para que elas façam a diferença na nossa vida e no nosso autocuidado, tá? O mais importante aqui é a gente entender que o que faz uma boa formulação, o que faz de fato aquele produto final que a gente tem ali suprir a nossa necessidade e dar resultado para o nosso corpo, não é a mistura dos componentes ali, né? O componente ser bom, né? Então, são componentes caros e aqueles componentes é que tornam o meu produto bom. Não é isso, não é o componente, mas sim a escolha desses ingredientes. Então, quando a gente escolhe bem os ingredientes para o que a gente precisa, para a nossa necessidade, e a combinação desses ingredientes, ela fica uma combinação muito própria, uma combinação forte,
essa combinação ela vai funcionar muito bem, ela vai ser muito eficiente. E é aí que está o ponto-chave, tá? É na escolha desses ingredientes e não na formulação mais cara, tá? E também não dela ser mais elaborada, dela ter muitos componentes, a gente não precisa disso. A gente precisa do que é específico para nossa necessidade, tá bom? Me contem aqui embaixo só se vocês já tentaram fazer alguma coisa que é natural, ou para o cabelo, ou para a pele. Vocês já tentaram colocar a mão na massa e fazer algum tipo de produto? Vocês já testaram algum tipo de produto em você que é natural? Já pegou uma babosa? Já passou um óleo? Alguma coisa nesse sentido? Conta aqui pra mim, se você já passou por essa primeira experiência. Me conta qual que foi essa experiência, que eu quero saber. E é uma experiência que é super importante da gente não ter medo, porque esses componentes que são mais simples, eles são muito seguros, né? Lógico, tem gente que tem alergia? Tem. A gente precisa ir ali com precaução, com cuidado, que é o cuidado que a gente tem com o nosso corpo. Então tem que ir ali na experimentação. Mas eles são componentes que são ótimos assim pra gente, as manteigas, os óleos. E aí, quando a gente começa, né, a entrar já nessa parte de instrumentos, o que a gente precisa para a gente começar a fazer os nossos produtos? Sara, eu faço, é muito bom. O que você faz, Sara? Me conta. Qual é a receitinha que você já faz aí? Aonde que você faz? É no cabelo? É na pele? Me conta. A Renata, me conta também, Renata. Qual que você faz? Will, eu comprei óleo essencial de coco, alecrim e rosa mosqueta. Aí, dependendo do que eu for fazer, uso um ou outro. É isso. E aí você vai usar um ou outro dependendo da sua necessidade. Qual é o óleo que você vai usar? É o óleo que vai trazer o benefício que você deseja naquele momento. Sara, eu faço desodorante, maravilhoso. O desodorante é ótimo, assim, é uma troca maravilhosa mesmo, assim, essencial, na verdade, né? É uma troca essencial. E é um dos cosméticos mais difíceis da gente fazer a troca, hein, Sara? Começou bem, já começou num dos mais difíceis. Esfoliante de óleo vegetal com farinha de arroz como esfoliante. Ótimo também, é uma ótima escolha a farinha de arroz. Ela é mais suave, mas ela consegue fazer a esfoliação. Maravilhoso. Gente, não quero ver ninguém usando açúcar. Por favor, não usem açúcar para fazer a esfoliação, tá bom? É muito agressivo, tanto no rosto quanto no corpo. A farinha de arroz é maravilhosa, o café é muito bom, a argila também, ela dá para fazer um esfoliante bem legal com argila. Will, também faço desodorante, leite de magnésia e óleo de alecrim. Ótimo também, maravilhoso. Eu colocaria um pouquinho de melaleuca também, mas é ótimo. Então, essas receitinhas que são simples, que a gente acha que não faz diferença nenhuma na nossa vida, elas são um ótimo início. Por quê? Porque elas são fáceis, a gente consegue experimentar. E se não dá certo, a gente consegue mudar, certo? Tranquilo de mudar. Por exemplo, o óleo de alecrim. Não sei, não gostei do cheiro do óleo de alecrim, eu quero mudar para o capim-limão. Eu posso mudar para o capim-limão tranquilamente, né? Sara, porque a minha pele é mais sensível, aí a farinha de arroz funciona bem. Exatamente, Sara. E assim, e eu recomendo não só para quem tem pele sensível, mas para todo mundo. A gente não precisa se agredir no autocuidado, tá? A gente pode fazer um autocuidado suave e a nossa pele vai sim, mesmo para quem tem pele oleosa, mesmo para quem tem a pele, sei lá, que a pessoa
entende que a pele é um pouquinho mais grossa e tal. Gente, não precisa usar nada que seja agressivo, tá? A gente consegue sim fazer de uma forma bem suave, bem tranquila e ter resultado. Então, esses tipos de cosmético que a gente aprende aí, né? Às vezes vê uma receitinha, ou às vezes a amiga faz e aí a gente quer fazer, quer testar, é um ótimo primeiro passo. E o que eu recomendo para você é que nesse início você pegue sim algumas receitinhas e teste ali, vê o que você gosta, o que você não gosta. O Will colocou que usa 3 óleos essenciais, né? O de coco, alecrim e rosa mosqueta. São 3 tipos de óleo essencial. Isso é legal comentar aqui que vamos também, nesse início, não querer testar tudo de uma vez. Então, comprar 15 óleos essenciais, porque os óleos essenciais são maravilhosos, trazem benefícios, eu vou querer testar tudo de uma vez. Gente, não precisa, e isso traz um gasto muito grande. Geralmente, quando a gente experimenta alguns, a gente vai tendo as nossas preferências e depois a gente não quer largar mais. Assim como é o meu com a lavanda e com a manteiga de manga. Mas a gente vai gostando de algumas características. E se a gente compra muita coisa de uma única vez, mesmo que depois a gente tenha que pagar frete de novo, porque eu escuto muito isso. Ai, Amanda, mas eu vou ter que pagar frete. Então, já que eu já vou ter que pagar frete, eu vou comprar tudo que eu tenho para comprar agora. Vou gastar um monte, vou comprar um monte de coisa. Gente, esses produtos, principalmente quando a gente olha com essa visão de que o cosmético, ele também é um alimento para nossa pele, a gente precisa ter esse alimento sempre fresquinho. Se a gente não quer colocar conservante, provavelmente esse cosmético não vai durar muito tempo. Então, essa matéria-prima, se você comprar coisas em muita quantidade, provavelmente ela vai estragar antes de você conseguir terminar com ela. Então, o ideal é a gente comprar assim como o Will fez. De não comprar muitas coisas, comprar 3. Então, experimenta 3. Assim que acabar um deles, você pode experimentar um outro. E assim vai, até você descobrir as suas preferências. E essa preferência, ela também varia não só com o nosso gosto, com o que a gente quer no momento, mas também com o nosso ciclo feminino, né? Porque dependendo da fase do nosso ciclo, a gente tem 4 fases, né? São 4 fases do nosso ciclo. A gente passa por essas 4 fases todos os meses, todas as mulheres, independente se toma anticoncepcional ou não, independente se tem útero ou não, todas nós passamos por esses 4 ciclos, 4 fases do ciclo. E dependendo da fase que a gente está, a gente tem necessidades diferentes. Então pode ser que numa determinada fase eu goste da lavanda. Pode ser que na outra determinada fase, na fase seguinte, ou seja, 7 dias depois, eu já não queira mais a lavanda, porque eu acho que a lavanda ali já não tá fazendo o efeito que eu quero. Eu quero usar a laranja doce, que eu quero, porque eu tô expansiva, porque eu quero fazer, eu quero usar a laranja doce. E na fase anterior do meu ciclo, eu queria um pouco mais de calma, um pouco mais de suavidade. Então, isso é legal também da gente entender que a natureza dá isso pra gente, assim como ela deu pra gente os nossos ciclos. E que isso faz parte da mesma natureza, da mesma essência das coisas. Tudo está interligado. Então, a gente conseguir fazer os nossos próprios cosméticos, eles sendo simples, eles sendo barato, facilita muito para a gente conseguir atender as nossas necessidades em cada etapa do ciclo. E não é muito legal isso?
Contem aqui pra mim, imagina, vocês não acham legal, gostoso a gente ter um cosmético que consegue atender a nossa necessidade de acordo com o nosso ciclo, de acordo com o que a gente precisa em cada momento? É um cosmético específico, é um cosmético único, um cosmético igual a nós, é um cosmético nosso, né? Que a gente faz. Essa percepção, né, de autocuidado envolvendo a cosmetologia natural e as etapas do ciclo, eu falo mais, eu aprofundo mais lá no curso do autocuidado natural. Então, eu passo essas informações, essas receitas, essas coisas, todas ali de acordo com o nosso ciclo, de acordo com como o nosso corpo funciona, tá? E isso é legal, é gostoso da gente testar. E mais uma vez, o que eu passo é a minha percepção, mas você precisa ter a sua percepção, porque o seu corpo é diferente do meu, você é única, eu sou única. E esses cosméticos sendo únicos, a gente vai ter isso só nosso, porque é o que a gente precisa no momento. A Sara, nossa, muito legal, um produto personalizado. Exatamente, não só personalizado assim, ó, é o produto da Amanda. Não é só o produto da Amanda. É o produto da Amanda quando ela tá desse jeito. Então, cada semana eu posso pedir algo pro meu corpo. Eu posso sim ter 4 tipos de um único cosmético, de um único tipo de cosmético, por exemplo. Ah, mas eu não quero sempre passar creme hidratante no meu corpo. Tem uma fase lá que eu prefiro fazer oleação, eu prefiro passar um óleo corporal. Então, uma fase eu posso ter um óleo corporal, a outra fase eu posso ter um creme hidratante, que é para essa fase. A outra fase eu posso fazer uma esfoliação, porque eu prefiro, né, a minha pele já tá um pouco mais oleosa e tudo mais, eu prefiro só fazer uma esfoliação. Eu posso fazer? Posso, porque eu consigo entender o que o meu corpo precisa. Eu consigo me observar. E isso é muito importante quando a gente está falando de iniciar também na cosmetologia natural. Então, a gente não precisa começar fazendo tudo o que vem pela frente, milhões de receitinhas prontas. É importante a gente fazer uma ou outra? Por quê? Pra gente perder o medo, pra gente se jogar. Mas depois disso, o que é importante a gente fazer? Olhar pra dentro, olhar pro nosso corpo, ver o que ele tá pedindo, e aí começar a testar esses ingredientes pra gente encontrar a melhor fórmula ali, a melhor combinação para aquela determinada ocasião. A Sara, no pré-menstrual eu prefiro usar um hidratante mais leve. Exato, por quê? Porque a pele fica mais oleosa, porque ela já fica com uma tendência à acne, porque a gente já fica um pouquinho mais irritada, ou às vezes a gente fica ali também um pouco mais, como que eu posso dizer ali, mais sensível, né? Às vezes alguém fala alguma coisa, a gente começa a chorar. Acontece, né? Hoje em dia comigo acontece bem menos, porque muitos desses sintomas, né, de TPM, de dores, quando a gente começa a falar de ginecologia natural, não precisa ser um estudo tão aprofundado, não. É um estudo inicial, a gente já começa a entender que tudo isso, todos esses sintomas, vêm de um lugar um pouco diferente do que é o nosso corpo externo, tá? Ele vem de um lugar mais profundo. E aí, quando a gente entende, a gente diminui esses sintomas. Por quê? Porque a gente resolve essas questões, a gente vai direto na fonte e resolve a questão. Então, a gente não fica só ali curando o sintoma, né? Tomando ali o analgésico. Não, a gente resolve essa questão mais profunda. E quando isso acontece, a gente tem menos sintomas. Mas cada fase do nosso ciclo tem uma energia.
E essa energia regente, ela faz sim influência sobre o que a gente quer, sobre o que a gente pensa, sobre como a gente age. E aí a gente tem sim preferências diferentes. E Sara, é super legal assim você trazer essa questão do hidratante mais leve no período pré-menstrual. Por quê? Porque a gente tem essa energia do nosso ciclo, né? A gente tá mais recolhida, a gente quer algo mais ali, como a gente já tá, né, ali com nossos pensamentos, com nós mesmas, a gente não quer nada pesando. Por quê? Porque a gente já tá se preparando para menstruar. No período da menstruação é a mesma coisa, né? A gente quer o quê? Quer uma calmaria, quer estar mais tranquila. Eu gosto muito dos óleos corporais nessa fase da menstruação. Por quê? Porque eles me deixam mais quentinha, porque eles me dão um conforto no corpo, principalmente quando eu passo assim, né, no baixo ventre, na região das costas, nas pernas, nos pés. Eu sempre faço isso, né, nessa minha semana mesmo da menstruação, mesmo que ainda não tenha vindo a menstruação, na semana toda eu faço essa oleação. Por quê? Porque eu tô preparando o meu corpo para aquilo, para viver a minha alunação. Eu tô preparando o meu corpo para essa vivência. E aí quando ela chega, gente, tá assim, ó, eu acho que já faz mais de 6 meses sem ter dor, sem precisar tomar analgésico, cara. Tipo assim, eu preparo o meu corpo para viver, para acalmar, para diminuir o ritmo. E aí quando chega, vem suave. E aí quando passa, eu tô a todo vapor. Aí eu quero o quê? Aí eu quero esfoliação, aí eu quero um hidratante mais pesado, aí eu quero me cuidar de uma outra forma, de uma forma mais expansiva, porque eu tô mais expansiva, tá? Só que essas combinações a gente não precisa fazer com muitos ingredientes. A gente pode sim testar alguns. Então, compra 3 manteigas, testa as 3 manteigas, vê qual você prefere na sua fase do seu ciclo. Ai, teve uma fase que eu não gostei de nenhuma delas. A hora que ela acabar, compra outra. E aí, pra gente começar essas primeiras receitinhas, eu acho que a única coisa que a gente precisa de fato ter de equipamento é uma balança. E o ideal é que essa balança seja ali de 0,01 gramas, porque aí a gente consegue pesar tudo direitinho, né? Então, a gente consegue pesar mais no detalhezinho, não fica uma balança só de essas que são geralmente de 1 grama, você não sabe direito a quantidade. Só que quando a gente faz um cosmético pra gente, quando não é em escala, quando não é uma produção massiva, a gente não precisa também ter tanta precisão. Então, é essencial comprar uma balança de precisão 0,01? Não. É melhor? É. Mas você não precisa, assim, necessariamente. Por quê? Porque se eu desandar um pouquinho ali, a minha fórmula não vai mais. Não é assim. Não é. Quando a gente pega uma fórmula natural, com esses componentes que são pouco ou nada processados, existe a biocompatibilidade, tá? Então, não é que ela vai desandar super. Pode ser que na próxima formulação você não consiga fazer exatamente igual, porque a diferença da balança deu um pouquinho para mais, um pouquinho para menos ali. Mas como é para você, é pro seu autocuidado, se você se importar muito com essa precisão ali, ó, o virginiano ali, ó, tem que ser no milímetro, no coisinho. Aí compra uma balança de precisão 0,01. Se não, se você tá ali mais aberta pro que vier, pode ser uma balancinha normal de cozinha, tá? E o restante das coisas, quando a gente tá nesse teste, nessa experimentação, a gente não precisa ficar super ali presa. Então, em termômetro, preciso estar a 40 graus. Não precisa, tá? Esfriou um pouquinho, a gente vê que já tá mais, não tá tão quente ali,
já está um pouco mais frio, a gente pode colocar o óleo essencial. Não precisa ser tão rigoroso, tá? O pH, geralmente quando também essas matérias-primas pouco ou nada processadas, geralmente, tá? A gente não regula tanto o pH. Não regula. Por quê? Porque o sabonete, ele tem o próprio pH dele. A gente não fica regulando isso, colocando coisas, tirando coisas. Não faz. Então, não precisa. A única coisa que eu te aconselho os utensílios que você for usar, passe álcool 70% direitinho, para não ter nenhum tipo de contaminação, tá? O que eu também aconselho se você puder, pegue alguns utensílios, né? Uma colherzinha, um copinho, uma xícara, essas coisas para deixar só para cosmética natural, para não ficar ali, eu uso no cosmético, depois eu uso para beber água, para colocar a comer. Eu só não aconselho isso acontecer porque pode haver contaminação, tá bom? Então, sempre que for usar, passa o álcool 70. O mínimo também da gente fazer a gente usar também uma máscara, prender o cabelo, né? Usar luva se a gente conseguir, ou lavar bem as mãos, depois passar um álcool 70% nas mãos também. Sempre manter as unhas curtinhas. Esses cuidados básicos, não é nada super assim, nossa, tenho que ter um laboratório de química super ali, tipo ambiente controlado. Não precisa, é a nossa experimentação. E tudo que tem ali também vem da natureza, só que a gente não quer que os bichinhos comam o nosso produto, né? O fungo, a bactéria, a gente não quer que eles vivam ali e se alimentem daquilo. Então, por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Esses primeiros cuidados. Então, por favor, se vocês conseguirem, tomem esses cuidados para não ter nenhum tipo de contaminação e o seu produto durar mais. Vai durar 1 ano? Não, se você não colocar conservante não vai, tá bom? E o meu conselho não coloque conservante. Faça o seu produtinho, use nessa fase do seu ciclo e depois, quando você tiver de novo a sua fase do seu ciclo, que você quer aquele produtinho, faz de novo. É fácil de fazer, é rápido de fazer, é simples de fazer, tá bom? Então, você consegue, é fácil, dá pra fazer sim, tá? E aí, é muito disso que eu passo também lá no programa de autocuidado natural. São essas receitinhas, esse conhecimento que a gente aprofunda muito mais lá, tá bom? E, para finalizar, como que a natureza, então, ajuda a gente nisso tudo? Porque ela já traz a maior parte das coisas pronta, né? Que a gente nem precisa fazer muitas coisas ali, muitos processos para que a gente tenha algo eficiente, algo bom, algo que supre a nossa necessidade, a necessidade do nosso corpo no momento. A gente não precisa de coisas assim, super elaboradas. A natureza é uma cientista que já testou por milhares de anos em vários agentes diferentes, então animais, plantas, fungos, tudo quanto é tipo de agente que vive nesse ecossistema já foram passíveis de testes da natureza. E tudo isso foi feito num ambiente, num ecossistema que é super complexo. Que é complexo, porque tem muitos agentes, tem muitas coisas ali envolvidas, tem muitas variáveis ali que acontecem e que é um sistema complexo. Gente, se tudo isso já foi testado várias vezes por milhares de anos, por que esse produto não é bom? Por que ele não consegue nos atender? Que a gente é só mais um agente dentro desse sistema. Então ele atende. A natureza é a maior cientista de todos os tempos. De todos os tempos. E ela tem o maior laboratório. E o melhor laboratório de testes. Né? Então, tem aí o tempo, tem aí essa cientista que é super ali aplicada, profissional, tem
o teste em diversas pessoas, vários agentes ali, então funciona. E a natureza sim consegue trazer produtos que são simples, que são baratos pra gente, porque a gente não faz muitos processos em cima deles, e que trazem resultados incríveis. Então testem, comprem um óleo, comprem uma manteiga. Eu recomendo comprar ali um pouquinho de cada, compra 3 de cada, faz as combinações, vê qual você se adapta melhor. Tem algumas receitinhas aqui no meu feed também, eu posto toda semana uma receitinha. Olha uma receitinha lá que eu tenho lá no feed e faz, aplica, me marca depois. Marca, faz a receitinha, ó, faz lá uma receitinha, depois coloca nos seus stories e me marca para eu saber que você tá fazendo, para eu ver como que ficou a tua receitinha. E aí depois disso você vai aprimorando a sua técnica, você vai se entendendo, entendendo as suas necessidades, o que o seu corpo pede, e vai aprimorando tudo isso de acordo com o que o seu corpo pede, tá? Então, testa e me marca, e também manda para uma amiga, fala para sua amiga fazer também. Fala, olha, foi a Amanda que ensinou aqui, ó. Vê essa receitinha, vamos fazer junto, vamos testar. Vamos ver se nós duas gostamos disso, ou vamos ver se eu gosto mais de um ingrediente, você gosta mais do outro. Faz com alguém que você gosta, sabe? Manda para alguém que você gosta. Porque essa interação também é muito legal da gente observar. Porque muitas vezes você gosta de uma matéria-prima, de um produto com uma textura tal, e a sua amiga vai gostar de um produto com uma textura totalmente diferente e de outra matéria-prima. Então, é algo muito único, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida em relação a esse início de processo? O que vocês precisam para iniciar o processo? Dado tudo que a gente falou aqui, né? Todo esse conhecimento que a gente falou aqui, e que a natureza tem a melhor fórmula, né? Ela já é ali natural. Alguma dúvida em relação a esse conceito de cosmetologia natural ancestral, cosmetologia natural contemporânea? Me contem, dá um joinha aqui embaixo se você gostou, que eu quero saber. Se você conseguiu entender, se você gostou. Bom, para finalizar, eu só quero falar com vocês que na aula que vem, a gente vai ter uma aula super especial, porque é a Semana da Mulher, né? E nessa semana eu tô preparando uma aula bem gostosa pra gente ter uma conversa próxima e bem relacionada com esse assunto da mulher, tá bom? Então, venham na próxima aula. Quem não tá lá no grupo do WhatsApp, o grupo tá aqui na minha bio. Acabando aqui a aula, vai lá na minha bio e entra no nosso grupo. O grupo é silenciado. Eu só uso para mandar mensaginhas para avisar vocês e alguns bônus, alguns presentinhos às vezes, mas é basicamente para eu te lembrar sobre as aulas, sobre o conteúdo que a gente está conversando aqui, tá bom? Então, na aula que vem, terça que vem, é uma aula especial da Semana da Mulher. Vai ser uma aula muito boa. Venham, eu vou estar esperando vocês. E se vocês gostaram desse conteúdo e querem, né, passar para mais pessoas, tirem um print, postem nos stories, ou então manda para uma amiga que você gosta, que precisa saber disso, tá bom? É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês hoje e até terça que vem. Uma boa noite para vocês.